Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a sessão presencial da audiência pública 21/2014. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa audiência pública, que tem como objetivo esclarecer e colher contribuições da sociedade para a proposta de aprimoramento da Resolução Normativa 443, de 26 de julho de 2011, que estabelece a distinção entre melhorias e reforça a instalação de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão. Convido a todos os presentes, para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora dessa audiência é composta pelos seguintes membros: por mim, Carlos Eduardo Cabral Carvalho, assessor da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência. Também assessor do diretor-relator André Peptoni, responsável por esse processo. Júlio César Ferraz, superintendente de regulação de serviço de transmissão, e Fernando Miranda, secretário da audiência. Registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, pois assim esta agência obtém os subsídios e informações adicionais para aprimorar atos regulamentares. Hoje, especificamente para tratar da proposta de aprimoramento da Resolução 443 de 2011, que estabelece distinção entre melhorias e reforço em instalação de transmissão sobre responsabilidade das concessionárias de transmissão. Trata-se do exame da proposta apresentada pela SRT, com vistas a incentivar o uso eficiente das instalações de transmissão e proporcionar o tratamento adequado aos casos de substituição de equipamentos classificada como melhoria, com receita composta apenas por parcela destinada à prestação de serviço para a operação e manutenção das instalações, além dos encargos e tributos. Destaco também que está em audiência pública a análise de impacto regulatório sobre esse tema, elaborada nos termos da Resolução Normativa 540 de 2013, que tem como objetivo robustecer a tomada de decisão. Essa audiência obedecerá aos seguintes procedimentos e critérios: apresentação da SRT, realizada pelo servidor Cristiano Ribeiro da Rocha, especialista em regulação, dispondo de aproximadamente 20 minutos. Manifestação dos expositores inscritos, inicialmente prevista para 5 minutos, a pedidos, em face do número de inscritos, a gente vai fazer limitar a 10 minutos cada. Concluídas essas manifestações, se houver tempo, será permitido o retorno de expositores para complementação de suas manifestações, ou participação de demais participantes não inscritos previamente. O encerramento da audiência está previsto para as 12 horas. Bom, para a primeira apresentação, então, convido o especialista da SRT, Cristiano Ribeiro da Rocha, para detalhar a proposta submetida à audiência pública.
Bom dia. Bom, a resolução 443, portanto, é a que estabelece a distinção entre melhorias e reforços. E é importante a gente passar primeiro pelo conceito de cada um, né? Melhoria, que já é estabelecido na própria resolução atualmente, né? Melhoria é a instalação, a substituição, a reforma de equipamentos que visam manter a prestação atual do serviço de transmissão. Então, melhoria, ela visa não a operação, mas a manutenção do que já acontece. O rito dela é mais simplificado, ele passa pela indicação pela ANS no PMI, e essa melhoria ela tem a sua receita avaliada e estabelecida na revisão subsequente à entrada em operação daquela melhoria. Já o reforço, também estabelecido na 443, é, da mesma forma, uma instalação, a substituição, a reforma de equipamentos, mas com o objetivo de aumentar o escopo da prestação do serviço, seja ampliando a capacidade ou seja ampliando a confiabilidade, né? Ou os dois, naturalmente, ou ainda a conexão de novos usuários. E o rito é um pouco diferenciado, né? O rito ele passa pela ANS também, a melhoria é indicada no par. A inclusão desses reforços passa pela consolidação de obras, onde um plano determinativo, conforme a legislação, e a receita é estabelecida em um ato autorizativo pela ANEEL. Essa receita, é importante a gente salientar que ela é provisória, ela vigora até a revisão, quando é estabelecido uma receita de forma permanente. O problema que a gente identificou na 443, a oportunidade de aperfeiçoamento, na verdade, ele é um problema que, em alguns momentos, ele já existia, mas agora, com a Lei 12783, ele ficou um pouco mais importante, né? As melhorias que hoje são classificadas, a substituição de equipamentos, que hoje é classificada como melhoria, ela, no caso de por exemplo, uma substituição de um transformador, né, por um transformador igual para a prestação do mesmo serviço, é classificado como melhoria, ela tenderia, no nosso ver, a ser postergada para datas mais próximas à revisão, já que essa melhoria, como eu acabei de dizer, ela tem a receita estabelecida nesse segundo momento. Isso ao nosso ver, poderia causar algum problema, uma dificuldade, um comprometimento do serviço de transmissão, já que o incentivo é para que essa instalação de equipamento seja postergada. Isso já acontecia, por exemplo, com instalações transferidas por exemplo, em instalações realizadas em decorrente de leilões de transmissão, então transferidas sem ônus, e que hoje recebem apenas a receita de OIM. E isso, com a Lei 12783, se tornou mais importante por causa da antecipação da receita dessas instalações, e essas instalações também passaram a receber apenas receita de OIM, né? Uma outra oportunidade seria a substituição de equipamentos que poderiam ser incentivados a não ocorrer, porque eles poderiam estar aptos a continuar em operação, apesar do vencimento, vamos dizer assim, da vida útil regulatória, calculada pela ANEEL. Esses foram dois pontos que foram atacados nessa revisão. Agentes impactados são todos envolvidos, né? Então, concessionários de transmissão, usuários do sistema, ONS, ANEEL, Ministério. A solução proposta, ela vai ser detalhada mais adiante, né? Mas ela passa pela alteração da 443, com atribuição de responsabilidades novas a todos esses envolvidos, dentre elas, então, envolvendo planejamento, a análise de uma lista de equipamentos, daqueles equipamentos que estão até a vencerem, né, a vida útil vencer até 4 anos, ou naturalmente aquela que já está vencida, e para receber esse tratamento específico de melhorias, enfim. O objetivo é sempre a prestação de serviço adequado, conforme a Lei 8987. Isso aqui já foi falado. Foram colocadas 3 opções. A primeira opção é justamente não fazer nada e manter a resolução como já é hoje, né?
que afinal existe um tratamento para essas melhorias. Essas melhorias, como já foi falado, elas têm a receita estabelecida na revisão subsequente à entrada em operação comercial. Então, esse equipamento que recebe receita de OIM, se realizada essa melhoria, sua receita seria estabelecida na revisão subsequente. Também é um tratamento, naturalmente, existe a regra, mas a gente entende que existe oportunidade de melhora. A opção B é aprimorar a resolução 443, considerando a definição de um novo tipo de reforço, que eu vou falar mais adiante, e um tratamento adequado para essa melhoria, que não deixa de ser melhoria, mas receberia um tratamento diferenciado quanto a uma autorização e também quanto ao estabelecimento da receita. E, por último, também aprimorar, ou seja, não manter, mas considerando um tratamento igual entre melhorias e reforço. A opção que a gente entende mais adequada é a opção B, que é, vou entrar depois aqui, mas falando aqui das razões e das características positivas dessa opção B. O aprimoramento do tratamento das substituições, classificadas como melhorias, estabelecimento de metodologia para o cálculo da receita para equipamento substituto. Então, seria algo análogo ao que é feito hoje para os reforços, sendo que a gente poderia cancelar a receita daquele equipamento que está hoje em operação, quando ele for substituído, com o estabelecimento de uma receita nova para melhorias. Análise pela ANS/EPE, então, passa para aquela lista de equipamentos com vida útil remanescente de até 4 anos, ou, naturalmente, já ultrapassados esses 4 anos, que poderiam permanecer em operação por tempo adicional à vida útil regulatória calculada. Para isso, se propõe criar um reforço novo que incentiva o uso mais eficiente das instalações de transmissão. Portanto, postergando uma possível substituição e aproveitando melhor aquele ativo que já se encontra lá instalado. Seriam envolvidos os órgãos do planejamento, então, ONS, EPE. Isso, naturalmente, é um custo, né, que gera um maior nível de interação, mas, ao mesmo tempo, traz benefícios ao planejamento do sistema. E um benefício imediato que está relacionado ao objetivo, né, de prestação de serviço adequado, conforme a legislação, é a melhora do serviço de transmissão, apesar de um aumento da tarifa de uso do sistema de transmissão. Lembrando que esse aumento não seria um aumento, é mais uma questão temporal, né, que está relacionado ao estabelecimento antecipadamente de uma receita relacionada a essa melhoria, o que aconteceria só lá na frente, no momento da revisão. Entrando, então, na solução proposta B. Basicamente, a definição de um novo tipo de reforço. Esse reforço estaria relacionado ao estabelecimento prévio, né, com o estabelecimento prévio de receita. Ele estaria relacionado a qualquer tipo de ação, então, de forma ampla, para se postergar a vida útil de fato daquele equipamento que se encontra em operação, visando justamente um melhor aproveitamento do ativo e uma eficiência que traz benefícios ao sistema e à população. E também, agora, a melhoria, mantendo-se a classificação como melhoria, mas a gente então passaria a tratar de forma especial essa melhoria, que seria uma melhoria vamos dizer assim, de grande porte, né, analogamente ao reforço, por meio do estabelecimento prévio de receita de substituições de transformadores, de equipamento de compensação ou de recapacitações de linha. E as demais melhorias, no caso substituições, eu não estou falando de qualquer tipo de melhoria, as demais melhorias teriam um tratamento no reajuste, o estabelecimento do reajuste de receita. Então, um resumo das alterações que levariam a essas propostas na resolução, né? Melhoria, a gente propõe a inclusão dos artigos 1º ao 5º, com a alteração do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 4º. Estabelecer que a melhoria, classificada como substituição de equipamento, então especificamente essa, passaria a constar do par,
como acontece com os reforços, e não mais no PMI. E, consequentemente, a constar da consolidação de obras, levando, então, a que seja autorizada por meio de resolução específica aqui da ANEEL. A receita, da mesma forma, seria estabelecida provisoriamente, como acontece com os reforços, e que vigoraria até a próxima revisão, como é regra tanto para reforço agora com essa proposta de melhoria. A junção dos parágrafos 1º e 2º no artigo 6º, isso aqui é um ponto que já foi colocado por algumas empresas, deixando mais claro que a receita de melhorias é sempre avaliada nas revisões. Então, o parágrafo 1º dizia que a realização de melhorias não faz jus ao estabelecimento de receita, mas o 2º dizia que isso não impede o tratamento na revisão. Então, esse ponto foi deixado mais claro. Reforço, agora no artigo 3º, reforço a alteração do caput, inserção de inciso e alteração de parágrafos. O objetivo dessa alteração é inserir como tipo de reforço esse novo reforço que se propõe, que é a realização de ações, de forma geral, para a postergação da vida útil, como já foi falado, mais uma vez, vigorando até a revisão, essa receita. Inserção do artigo 3º-A, cujo objetivo seria atribuir à concessionária de transmissão o envio ao ONS, à EPE e ao Ministério, essa relação dos equipamentos com vida útil regulatória remanescente de até 4 anos, ou, naturalmente, aquelas que já ultrapassaram esses 4 anos, né, já vencido. E, por último, um rito associado às alterações propostas na Resolução 443, consequentemente, a ONS, o ONS passaria a indicar substituições de equipamentos classificados como melhorias, portanto, as melhorias, apenas essas como classificações, tanto as que eu chamei de maior porte, grande porte, quanto as de menor porte, além dos reforços, como já acontece no PAR. Consequentemente, isso levaria a uma inclusão desses mesmos equipamentos, de substituições de equipamentos classificados como melhorias, e os mesmos reforços também na consolidação de obras pelo Ministério. E, por último, a ANEEL passaria a autorizar e também estabelecer a receita provisória, como já acontece hoje, não só para os reforços, mas também para essa nova melhoria. Só isso. Obrigado, Cristiano. Bom, feita essa apresentação inicial, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Quem desejar fazer uso da palavra pode procurar o nosso pessoal de apoio na entrada do plenário. Assim, de imediato, passo a palavra ao primeiro expositor, o senhor Edson Carneiro, da ABDIB. O senhor tem 10 minutos. Muito bom dia, senhores da mesa, Cabral e Júlio César. Senhores e senhoras, colegas do sistema de transmissão. Peço licença para relatar a experiência que o destino me reservou e que tem ligação direta com o que nós estamos tratando aqui. Sou um observador privilegiado de todo esse período das novas concessões, da mudança de modelo que resultou na contratação das concessões de transmissão mediante leilões públicos. A primeira delas ainda foi na modalidade de concorrência pública. Eu tive a oportunidade de preparar a proposta, e foi a proposta vencedora com um grupo americano, que na verdade era um grupo industrial e dedicado a saneamento. Contei com a colaboração de vários amigos, e um deles está presente, que é o Antônio Manuel Corvo. Após o prazo dessa concessão de execução da obra era 18 meses. Nós fizemos em 17 meses. E
até hoje, essa concessão é campeã como mais alto índice de disponibilidade. Naturalmente, isso foi favorecido pelo fato de ela estar situada no coração de São Paulo, com muita infraestrutura rodoviária de todo tipo. Passado esse momento, o mercado despertou para o setor de transmissão e houve um entusiasmo muito grande com o modelo e as consequências foram previsíveis. Nos próximos leilões, a concorrência foi acirrada, com grandes deságios, e assim a coisa teve caminhamento. Em 2006, 2007, já começavam a aparecer os primeiros sintomas de que tinha alguma coisa diferente. As instituições responsáveis pelo licenciamento ambiental, a parte indígena, de IFAM e patrimônio, etc., tudo isso começou o processo de aprovação ser cada vez mais longo, mais longo e mais longo. A sociedade brasileira começava a passar por um momento de mudança de paradigma. Começava a haver exigências novas na parte ambiental. E esses órgãos, sem nenhum demérito, porque o setor de transmissão de energia elétrica, sua primeira regulação é de 1932. Esses órgãos eram órgãos que foram expostos a uma tarefa nova e não estavam suficientemente preparados, como não seria exagero dizer que ainda não estão. O processo de aprimoramento é lento. Essa situação foi piorando. Em 2010, eu e o César, pela ABRAT, fomos convocados a uma reunião no Ministério, pedindo que a gente ajudasse com o estudo no sentido de identificar as causas desse problema. Durante todo o ano de 2010, nós fizemos aquele trabalho, que é o trabalho mais consistente já produzido pela BDB-ABRAT. O diagnóstico da situação, e ele tinha um foco central, uma conclusão clara. Havia um erro clamoroso nos prazos fixados para os leilões. Os paradigmas de estudo ambiental da EPE previam 16 meses para obtenção da licença-prêmio. A primeira concorrência foi licitada com um prazo total de construção de 18 meses, totalmente incompatível com esse prazo. A primeira deu para ser feita, as outras não, e começou a defasagem ser cada vez maior. Esse relatório foi entregue à ANEEL, ao Ministério, ao ANS, etc., em dezembro de 2010. Estranhamente, a palavra é essa mesmo, estranhamente, não teve consequências. Durante os anos seguintes, continuamos a participar de leilões com prazos incompatíveis com a realidade brasileira. Essa atitude teve uma consequência perversa. As empresas perderam faturamento da ordem de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Parte dessa perda, sem dúvida, deve ser debitada às empresas. Mas eu não diria que isso vá além de 20% como débito às empresas. Uma luz de esperança surgiu com a posse do Dr. Rufino, que visivelmente começou a mudar essa situação. Então, vivemos hoje um clima de mais otimismo, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer. Além da perda de receita, a aplicação da PV em 2011, por atraso de obra, implicou em mais perdas para as empresas. Então, a relação parcela variável receita, que historicamente era 0,5%, pulou de repente para 2%, o que era previsível com a aplicação. Mas ressalto, aplicação em cima de atrasos que não eram de responsabilidade das concessionárias. Depois veio a mudança do modelo da renovação,
as empresas tiveram que renovar as concessões, uma perda considerável de receita, tudo isso concorrendo para o enfraquecimento financeiro das empresas, né? Estamos otimistas com as mudanças que anunciadas pela ANEEL, com a nova administração do governo. Estamos otimistas porque tudo indica que os prazos do próximo leilão serão substancialmente mais compatíveis com a realidade do país, mas temos que reconhecer que as empresas, ao longo desse período, sofreram um grande esvaziamento da sua capacidade. A prova disso é que, nos últimos leilões, 2 grupos importantes não têm participado, o Grupo Eletrobras e o Grupo da CETEP. Tem havido muito mais lotes, sem nenhuma proposta, tudo isso consequência desse enfraquecimento. Eu coloco essas observações para concluir dizendo o seguinte: o grupo de trabalho da BDIB-ABRAT se dedicou detalhadamente ao estudo da audiência pública que estamos examinando. Há um clima positivo que ela dá sinalizações de melhorias, de racionalidade no processo. Mas eu pediria que a agência examinasse com atenção as contribuições apresentadas pela BDIB e pela ABRAT, porque tudo que nós pudermos melhorar, as empresas estão precisando. As empresas estão sem margem para novos equívocos. E é essa minha mensagem modesta que eu faço aos senhores da ANEEL. Muito obrigado. Obrigado, senhor Edson Carneiro. Chamo agora o senhor César de Barros Pinto, presidente da ABRAT, diretor executivo da ABRAT. Cumprimentando os integrantes da mesa, cumprimento também os participantes dessa audiência. Eu gostaria, nessa oportunidade, tal como aconteceu em oportunidades anteriores, destacar a minha crença na validade das audiências públicas como maneira de participação dos agentes na construção da regulação do sistema elétrico brasileiro. Exorto a ANEEL a atribuir importância similar à que nós atribuímos, com o objetivo de fazer mais forte a interação entre agentes e agência. E especialmente nesse caso do aprimoramento da Resolução 443, fica muito evidente a importância da nossa contribuição à agência e esperamos que haja um aproveitamento bastante intenso das propostas que nós fizemos. Tecnologia moderna aqui é fogo. Bom, as receitas iniciais que foram homologadas para as transmissoras dentro do processo da Lei 12.783, elas foram definidas de forma a dar cobertura exclusivamente à OIM, a Operação e Manutenção. E esse valor foi estabelecido com a análise da situação de cada empresa. Essa receita definida pelo poder concedente assegura, ou deveria assegurar, em tese, recursos para o agente operar a sua instalação de transmissão de energia elétrica dentro daqueles padrões de qualidade que a gente conhece e que fazem parte do nosso contrato, que a gente procura cumprir rigorosamente. Então, seria aquela receita responsável pela viabilização
da concessionária conseguir, dentro desses padrões rígidos, né, receber, inclusive, penalidades quando extrapola algum critério determinado. Essa receita, no entanto, não cobre os investimentos adicionais que precisam ser realizados permanentemente nas concessões para a manutenção das condições adequadas à prática da atividade. São empreendimentos antigos, né, quando se trata de empreendimentos antigos que precisam passar por processo de substituição ou revitalização para garantir a qualidade e a atualidade da transmissão de energia elétrica, compreendendo a modernidade das técnicas, dos equipamentos, das instalações e sua conservação. Outra vez, o nosso compromisso como cláusula contratual do termo aditivo da prorrogação das concessões. A Lei 12.783, de início, permitiu que houvesse uma redução significativa no preço da energia para o consumidor final. Por quê? Porque na medida em que esses bens foram amortizados ao longo dos anos de concessão, não precisam mais ser remunerados. Porém, e sempre há um porém, trouxe um risco associado aos investimentos ao longo da concessão para o consumidor final. Que tipo de risco? Esse risco pode ser caracterizado por um investimento que deixou de ser feito e, em função disso, ocorre um sinistro que compromete a transmissão e a entrega de energia, implicando normalmente numa solução de maior custo do que aquela que a gente teria se fizesse o investimento inicial. Isso significa que o método, a diretriz agora utilizada, né, do sinal econômico utilizado é a substituição e execução de novos investimentos, destacando que equipamentos novos, em tese, têm melhor desempenho, consequentemente, melhores índices de disponibilidade. Como os ativos não amortizados ou depreciados foram indenizados, os concessionários de transmissão iniciam essa nova fase na sua vida, né, da concessão, com base numa remuneração nula, devendo ao longo do tempo constituir uma nova base por meio de investimentos. Novos investimentos, maior base, maior remuneração e consequente estímulo para a realização de investimentos. Esse fato é determinante no balanço de interesse dos consumidores e dos concessionários de transmissão, que no fundo é a questão que se discute efetivamente. Portanto, né, feita essa exposição, eu acho que reafirma que fica claro que atenção especial deve ser exigida na edição do aprimoramento da 443. Pois se elas forem tratadas de maneira adequada, se forem felizes as soluções, a remuneração será adequada no tocante ao investimento reconhecido e o tempo de sua aprovação, se reajuste ou revisão, e todos sairão ganhando. O sistema elétrico ganhará pelo aumento da confiabilidade e capacidade. O poder concedente por proporcionar a prestação adequada do serviço. O concessionário por ter seu investimento reconhecido de forma satisfatória. E a sociedade, finalmente, ao cabo, por usufruir de um sistema com padrões de qualidade. Essa é a apresentação que a gente gostaria de fazer de início, e ela será complementada por apresentações de empresas que detalham os aspectos que foram aqui citados en passant. Muito obrigado. Obrigado, senhor César. Eu chamo agora o próximo palestrante, o senhor Luiz York Giro, gerente do Departamento de Planejamento da CETEP. Bom dia a todos. Bom dia à mesa, obrigado pela presença de todos e por essa importante contribuição que nós
vamos dar aí ao aprimoramento da 443, e obrigado pela oportunidade que tem dado a ANEEL ao setor elétrico para se manifestar nessas audiências públicas. O tema que eu estou trazendo aqui é o incentivo econômico pela disponibilização de equipamentos por tempo adicional à sua vida útil regulatória. A nota técnica 158, no seu item 29, diz o seguinte: existe a possibilidade de vigência da receita de equipamento por tempo superior à vida útil regulatória do equipamento, e isso já se traduz em incentivo ao concessionário para que o equipamento permaneça em operação enquanto for possível a prestação adequada do serviço. A agência propôs, quando há investimentos adicionais, regulamentar um novo tipo de reforço, como o Cristiano já falou aqui hoje, inserindo o inciso 10 no artigo 3º, conforme está escrito abaixo. O inciso 10 diz o seguinte: implementação de soluções com a finalidade de manter a instalação em operação por tempo adicional à vida útil, calculada utilizando-se as taxas de depreciação estabelecidas no MCPSE. Essa proposta, no seu bojo, considera o estabelecimento prévio de receita para esses investimentos. Porém, é necessário regulamentar a autorização de receita adicional para equipamentos disponibilizados além da vida útil regulatória, sem necessidade de investimentos adicionais. Esse incentivo que nós estamos propondo aqui possibilitará a manutenção da prestação adequada do serviço, a assunção dos riscos pelas concessionárias associados à continuidade da disponibilização além da vida útil e postergação de novos investimentos no sistema, o custo evitado de investimentos. Motivação para isso. Todo mundo sabe que nós renovamos nossas concessões aí há pouco tempo atrás. Foi um processo muito rápido. As empresas foram praticamente induzidas a assinar isso em pouco tempo. E todos sabem que o nosso parque de transmissão de energia elétrica é um parque que tem aproximadamente 48% dos seus ativos com vida útil regulatória esgotada e que pode atingir 70% até 2024. Nós estamos nas mãos com o sistema velho. E o sistema velho está mais sujeito a falhas. E a outra motivação é compartilhar a postergação desses investimentos, de substituição desse parque enorme, velho, com a sociedade. Aderente com isso à modicidade tarifária e conforme um cronograma a ser acordado para a substituição desses ativos. Nossa proposta é o estabelecimento de um adicional de RAP para a disponibilização das funções de transmissão por tempo adicional à sua vida útil regulatória. Como exemplo, ter transformadores, módulos de manobra, compensação reativa, linhas de transmissão e outros. Todos eles são velhos, sujeitos a falha. Não, é isso que nós temos na mão. E as transmissoras, junto com a Abrat e a Bidib, estão trabalhando numa proposta de metodologia para esse adicional, esse incentivo adicional de receita nesses casos de equipamento além da vida útil. E até o final da semana que vem, dia 29, que é o último dia das contribuições para essa audiência pública, nós a faremos. Obrigado. Obrigado, senhor Luiz.
A próxima inscrita, a senhora Maura Galupo, representante da superintendente da CEMIG. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na figura do seu presidente, Carlos Cabral. E agradeço também a oportunidade por estarmos aqui discutindo uma coisa tão relevante, tão importante, como a questão da 443 para a saúde financeira das transmissoras. Bem, o objetivo dessa audiência pública é tratar a questão da substituição de equipamentos classificados como melhoria, uma vez que a RAP atual é composta apenas pela parcela destinada à prestação de OIM. E também incentivar investimentos para atender a vida útil de seus equipamentos e instalações. Um ponto a ser analisado, um ponto crítico, é a questão do artigo 2º, que fala, no seu item 2, que fala a respeito da substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição e risco de danos a instalações, desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas. Nesse caso, a proposta estabelecida é um estabelecimento de uma RAP específica para cobrir esse item. Mas nós entendemos que também automação, reforma e modernização de subestações e a questão das obras de equipamentos destinadas a diminuir a indisponibilidade de instalações de transmissão e a eliminação de interferências em faixa de servidão também devem ser tratadas. Porém, como eu comentei, há outros investimentos em melhorias que devem ser realizados pelas concessionárias para que haja adequada prestação de serviço que foi pactuada com o poder concedente no momento da assinatura da prorrogação da concessão das transmissoras. E no caso, no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 2º, a receita associada à realização dessas melhorias será avaliada no processo de revisão periódica subsequente à sua entrada em operação. Nós entendemos que esses investimentos em melhorias constantes nos incisos 1º, 3º e 4º, eles devam ser avaliados e estabelecidos uma receita nos reajustes tarifários anuais subsequente à data de entrada em operação. Esse é o nosso entendimento. E um ponto a ser analisado é que, se no caso não puder ser tratado nos reajustes tarifários, o nosso entendimento, se esse entendimento não prosperar, para definir a RAP relativa às melhorias, deve ser aplicado a regulamentação existente hoje na casa, que é aplicar a metodologia vigente no PRORET submódulo 9.1, que determina que essas receitas deverão ser consideradas na hora da revisão tarifária. E isso foi, no item 191 do submódulo 9.1, está claro que os critérios para avaliação da base de remuneração regulativa, da base de remuneração regulatória, é que o valor residual dos ativos da BRR líquida ao final de cada ano é a base líquida do ano anterior, acrescidas dos investimentos que serão projetados no ano, deduzidas as depreciações e desmobilizações. Então, nós estamos falando aqui de uma projeção de investimentos em melhorias. E isso já está muito claro no relatório do voto da Resolução Normativa 553 de 2003, que fala que, com relação às melhorias, os investimentos serão devidamente considerados nos processos específicos das concessionárias com revisão sobre toda a base de ativos, conforme previsão do submódulo 9.1 do PRORET. Então, a regulamentação já existe na casa, o que cabe é aplicar a regulamentação existente. E essa questão já é de conhecimento de todos nós. Os investimentos realizados entre as revisões tarifárias serão avaliados considerando o laudo para definição da RAP.
E essas melhorias implantadas na construção, elas sofrem depreciação contábil. E isso já existe a regulamentação para tratar desse assunto desde 2007, através da Resolução Normativa 257 de 2007, a normativa a 386 de 2009 e 553 de 2013. Ou seja, nós não podemos acrescer na receita os investimentos realizados posteriormente à sua realização em função da depreciação que ocorre ano a ano. Se nós assim o fizermos, nós vamos imputar um não reconhecimento da totalidade dos investimentos que foram realizados. Porque se no momento zero eu começo a fazer o investimento e só daqui a 5 anos eu vou ter essa consideração na nossa RAP, essa depreciação ela já não vai compor a reintegração correta dos ativos. E a questão da retroatividade. Nós entendemos que há possibilidade de fazer alteração na RAP, porque, conforme a resolução 589, que foi publicada em 2013, que define justamente um adicional na RAP para custear as anuidades relativa à remuneração, amortização e depreciação dos ativos da ABAR, esse 5% adicional, conforme a resolução 589, foi definida que ela entraria na receita das transmissoras a partir de janeiro de 2013, e de forma retroativa. Foi até para nossa surpresa que isso não compôs a nossa última receita, e nós entendemos que todas as empresas entraram com processo administrativo requerindo que essa receita seja incorporada de forma retroativa a janeiro de 2013. Então, se nós fizermos uma análise análoga a 589, esses investimentos em melhoria que deveriam ter entrado na receita das transmissoras a partir de janeiro de 2013, que foi o momento da nossa revisão tarifária, na hora que nós fizemos a assinatura assinatura do novo contrato de concessão, essa receita pode ser incorporada desde já de forma retroativa a janeiro de 2013. E, no nosso entendimento, o procedimento que deve ser adotado é que, excepcionalmente, as empresas deverão apresentar, em 60 dias anteriores ao reajuste tarifário de 2005, os investimentos que nós realizamos desde janeiro de 2013 e também a projeção dos investimentos até a próxima revisão tarifária, que seria em 2008. Então, toda essa receita deve compor a nossa RAP a partir do próximo reajuste tarifário. E isso também vai no mesmo sentido do que está sendo proposto na audiência pública 31, que é a questão das melhorias a serem feitas nos ativos renovados de geração para cotas. Então, é um procedimento que a própria Casa já vem adotando. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado. Eu chamo agora o próximo inscrito, o senhor Flávio Castelo Branco, engenheiro de regulação da CHESF. Alô. Bom dia à mesa, bom dia a todos os colegas do setor. É um prazer estar aqui representando a CHESF. E, antes de mais nada, eu gostaria de felicitar a ANEEL por colocar o aprimoramento dessa resolução em dia, que vai ser bastante relevante para a nossa empresa e todas as empresas transmissoras. Bom, eu vim aqui falar sobre investimentos emergenciais. Tá? Antes de mais nada, é sempre bom lembrar a Lei 8987, a Lei das Concessões, que reza sobre a prestação adequada dos serviços para o usuário final, tá, com base nas regras, nas normas e contratos, que sempre norteiam nossas análises. Então, nesse contexto, as intervenções e melhorias destinam-se àqueles eventos programados dentro de um plano de médio e longo prazo. O que eu quero me referir como médio e longo prazo é que está previsto na minuta da resolução, no seu artigo 4, parágrafo 2, que o horizonte seria
1 ano e com a visão de 3 anos. Tá? Então, a proposta para o tratamento de melhorias, da maneira como está hoje, não resolve o problema de ações emergenciais relativas a acidentes e sinistros, por exemplo, que demandam um tratamento diferenciado. Eu estou aqui me referindo às grandes ocorrências em que nós, transmissores, estamos sempre sujeitos no sistema. Tá? Então, para os investimentos emergenciais que normalmente exigem ações rápidas, é necessário um rito mais ágil para a obtenção dos recursos. Essas fotografias que estão nesses slides, trata-se de uma ocorrência que aconteceu na linha da Chesf e STN em fevereiro de 2006, em que foram derrubados 2 circuitos de 500 kV na Teresina Sobral, na cidade de Piripiri. Isso aí, para que os senhores tenham ideia, representou cerca de 3,1 quilômetros de linha de transmissão. Foram necessários investimentos da ordem de, na época, 8 milhões, além de um investimento de contratação de serviço com mão de obra local, com mão de obra da empresa, na faixa de R$800 mil. Tá? Então, vejam, como outros exemplos de grandes ocorrências que o sistema está sujeito, a gente sabe problemas de vendaval no sul do país que também levam à derrubada de torres, e outros sinistros, como ocorreu, acho que em 2013, no Rio Paraná, de uma concessionária que teve uma torre de ancoragem colidida com um barco e também levou à derrubada de várias estruturas, dando um prejuízo de cerca de R$20 milhões. Tá? Sem falar ainda na questão de transformadores e reatores que podem ter falha, tirando definitivamente o equipamento de operação e, às vezes, até com incêndios. Tá? Então, vejam bem, a fonte de recursos para investimento dessa natureza não está devidamente equacionada. Atualmente, não existe disponibilidade de recursos nas transmissoras e uma forma ágil para a obtenção de recursos no mercado. Tá? Uma fonte de recursos para ações emergenciais permite o restabelecimento do serviço ou manutenção da segurança das instalações afetadas no tempo adequado, conforme preceitua o contrato de concessão. É importante dizer que, numa ocorrência de grande porte, 2 ações são demarradas ao mesmo tempo. Uma ação emergencial para colocar em operação o circuito que acaba de sair de operação de forma emergencial, de forma temporária, e outra ação que é mais definitiva, que é para restabelecer as condições iniciais do circuito que ficou fora de operação. Essa, evidentemente, é mais cara, envolve contratação de serviço e material. Às vezes, compra de torre, compra de um novo transformador, etc. Tá? Então, nesse sentido, as questões emergenciais de transmissão devem ter tratamento semelhante ao proposto pela agência na P031, na nota técnica 032, que foi discutida ontem, que estabelece a constituição de um fundo destinado a cobrir gastos com ações emergenciais para o segmento de geração cotista. A nossa proposta qual seria? Seria a constituição de um fundo destinado a cobrir os gastos com ações emergenciais através de financiamento ou de ressarcimento na ausência de recursos próprios da concessionária. É importante dizer que a opção pelo fundo é facultativa, ou seja, a concessionária não seria obrigada, mas poderia utilizar a mão desse fundo. Tá? E, consequentemente, nossa sugestão para a origem do fundo para investimentos emergenciais poderiam advir de 3 fontes básicas. Primeiro, dos descontos para a aplicação da parcela variável, no caso de indisponibilidades das instalações de transmissão, ou descontos da função do atraso da entrada em operação de empreendimentos licitados ou autorizados, e também da suspensão de pagamentos base em função da disponibilidade das instalações. Tá aí meus dados, agradeço a colaboração. Obrigado. Obrigado, senhor Marcos. Próximo representante é o senhor Márcio Cunha Dias, gerente de departamento de Furnas.
Bom, antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de desejar bom dia aos senhores integrantes da mesa. Também gostaria de desejar bom dia às pessoas aqui no auditório. Bom, como o senhor disse, meu nome é Márcio, eu trabalho em Furnas, eu trabalho no departamento de comercialização de transmissão, vinculado à Superintendência de Comercialização. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a agência pela iniciativa de colocar em audiência pública uma proposta de aprimoramento da Resolução 443, que trata de melhorias e reforços. A Resolução 443 é uma resolução de extrema importância para o segmento de transmissão. Por que eu digo isso? Porque ela traz a distinção entre melhorias e reforços, mas também traz um momento em que esses investimentos a serem realizados pelas empresas retornam à mesma. Temos o reconhecimento, é fato, de que houve um avanço no tratamento destinado às melhorias. Mas, analisando a documentação disponibilizada pela agência, a gente percebeu que poderia ser tratado também nessa resolução, daria o tratamento das demandas regulatórias, que será o objeto da minha apresentação. Introdução. Demandas regulatórias são determinativas. Esse é o nosso entendimento. O atual procedimento de classificação das mesmas pode implicar em reconhecimento do investimento no curto ou no médio prazo, e, em algumas situações, não há o reconhecimento das mesmas. É importante que, em sendo essas demandas determinativas, recebam a classificação única de reforço e tenham sua remuneração definida no curto prazo, o que a gente chama do o reajuste tarifário. Atualmente, como é que é o processo? O processo é dependente do agente, do INS e do regulador, nem sempre dentro do mesmo entendimento. Qual seria a motivação? Criar mecanismo definindo previamente procedimentos a serem aplicados à classificação de investimentos decorrentes das demandas regulatórias. Estou tratando aqui de demandas regulatórias, senhores. Como é que é atualmente isso? Atualmente, a classificação precisa ser aprimorada, possibilitando maior segurança para o agente, investidor. Por que eu digo isso? Porque nós temos hoje a certeza de que é preciso realizar investimento, por ser uma demanda determinativa, mas não temos claramente definido como será classificado esse investimento, e também não temos claramente definido o momento em que esse investimento retornará para a empresa. Trouxe aqui alguns exemplos para contextualizar, exemplos de demandas regulatórias. Por exemplo, atendimento às adequações aos requisitos mínimos dos procedimentos de rede em suas revisões. Temos também o plano de ação decorrente do protocolo de proteção do Ministério de Minas e Energia, o MME. Temos também as recomendações provenientes do relatório de análise de perturbação do INS, que em muitas situações contam com a participação da agência e do próprio Ministério. Temos também aqui as próprias portarias, os decretos e os despachos. Qual é a nossa proposta? Bom, sendo demandas regulatórias determinações oriundas sendo determinações oriundas de demandas regulatórias, devem ser classificadas como reforço. Como faria isso? Não é muito complicado. Incluir no inciso 4 do artigo 3º da resolução sob comento um tratamento específico para as demandas regulatórias, garantindo assim o reconhecimento de receita no curto prazo no reajuste tarifário. Para contextualizar, eu trouxe o que é o inciso 4 atualmente. Instalação de equipamento ou complementação de módulo de conexão, entrada de linha ou módulo geral, em função da alteração de configuração da rede elétrica,
colocaríamos no final, bem como demandas regulatórias. Cabe aqui salientar que essa tratativa já constava na antiga Resolução 158, que foi revogada pela atual 443. E a nossa ideia aqui é de aprimoramento, e a gente poderia retornar com esse mecanismo, esse dispositivo que já constava anteriormente na regulamentação. Bom, senhores, foi essa a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, senhor Márcio. Eu chamo agora o senhor Marcos Keizo Morikami, da CE. Bom dia, senhores da mesa. Bom dia, senhores colegas da transmissão e toda a sociedade brasileira. Também parabenizo a ANEEL pela iniciativa dessa revisão da 443, tão esperada pelas transmissoras em virtude de diversas dificuldades enfrentadas para a realização de seus investimentos com reconhecimento da respectiva receita. O tema que eu trago aqui para essa audiência pública vai tratar da questão da dedução da receita em função da substituição do equipamento, daquele equipamento que está sendo deduzido, está sendo substituído para estabelecimento da receita do novo equipamento. A regra que está vigente nesse momento está estabelecida no submódulo 9.7 do PRORED. Essa regra atualmente já frustra as transmissoras em relação à expectativa que as transmissoras têm em relação às receitas oriundas desse investimento necessário, ainda falando em relação aos reforços. Tá? O que acontece é que, nesse sentido, ele gera um risco regulatório não contemplado na taxa de remuneração dos investimentos quando esses investimentos são analisados do ponto de vista dentro das transmissoras. Para essa normativa seja implantada, é necessário que uma revisão dos conceitos da taxa de investimento de todos os ativos. A retirada do valor residual resulta em um desequilíbrio na definição da RAP para o equipamento novo. Aqui eu trago uma extração do submódulo 9.7, no seu item 33, que descreve como seria a regra em relação à receita do equipamento novo, no qual observamos ali que ele subtrai a receita do equipamento que está sendo retirado de operação para o investimento, realização do investimento de ampliação desse transformador. Então, nesse caso, a receita relativa ao novo investimento é somente a porção amarela, certo? Então, enquanto o transformador que está sendo substituído estiver em operação, toda aquela parcela referente àquele investimento não aparece no investimento da RPNI, se for o caso, de transformador de rede básica. Ele não é desconsiderado na receita desse novo ativo. As substituições de equipamentos de demandas pelo planejamento setorial, entendemos que não pode resultar em prejuízo para as concessionárias, dado que essa substituição foi definida, então, num planejamento do setor elétrico brasileiro. Isso não pode impor às transmissoras que, quando fizeram o primeiro investimento do transformador substituído, tinham a expectativa de receber integralmente todos os investimentos. Ao considerar essa regra constante no submódulo 9.7, a dedução dessa parcela impacta na receita da nova instalação. Temos casos em que, apesar da receita do transformador substituído é mantida no primeiro momento, como ele está disponível ao Sistema Interligado Nacional, esse transformador pode ser utilizado em outro ponto do sistema. E, nesse caso,
essa receita do transformador substituído é transferido para uma outra transmissora. No entanto, não há compensação pela essa parcela que a transmissora da instalação nova sofreu no momento da substituição originária. Também não pode resultar em prejuízo as substituições não influenciáveis e não controláveis por ações da concessionária. Aqui agora começamos a falar da substituição, os casos que o nosso colega da Chess, o Castella, apresentou, que foge à gestão da concessionária. E aí começamos a falar da melhoria, simples substituição do equipamento, por as mesmas características daquele que foi avariado, que não tem mais condições de operação. Os exemplos de fatores não gerenciáveis que a gente traz são falhas irreversíveis de equipamentos causadas por falhas latentes resultantes do processo de manufatura dos equipamentos, estresse físico causado por eventos em outras instalações de sistema elétrico sobre as quais a determinada transmissora não tem controle, evolução tecnológica que levando a dificuldades operacionais. A evolução tecnológica já foi apreciada pela ANEEL na sua quando foi analisado a Resolução Normativa 490 de 2012, que reconhece que esse tipo de evolução tecnológica tem a natureza de imprevisibilidade. De que exemplos estamos falando nesse caso aqui? Sabemos que o sistema elétrico precisa de novas tecnologias, mas essas tecnologias vão gradativamente sendo substituídas por outras tecnologias, e essas tecnologias acontecem muitas vezes antes daquele prazo determinado pelo Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. Neste caso, a gente estaria substituindo o equipamento ainda não depreciado por uma questão de evolução tecnológica. A proposta que a gente traz aqui para ajustar essa questão é atualizar também o submódulo 9.7 do PRORET, retirando aquela dedução, ou seja, mantendo a receita do equipamento retirado até que seja equacionada a questão da incorporação do risco aleatório devido pela suspensão ou retirada de receita do equipamento substituído pela agência. Obrigado a todos. Obrigado. O próximo inscrito é o senhor Emerson Santos Sofa, da CELG. Bom dia à mesa, a todos presentes. A contribuição é a respeito de um assunto que não está presente no aprimoramento, efetivamente presente no aprimoramento da resolução normativa 443, mas é bom a gente levantar esse ponto. Hoje, os agentes têm em seus pátios equipamentos que foram retirados por superação ou por reforço, exemplo de trafos, e eles estão, eles estão em condições de uso, e eles necessitam de uma guarda para que essa condição esteja disponível para quando de uso do mesmo. E para que isso aconteça, é necessário que se tenha manutenções ou estocagem adequada. E isso gera um custo.
E esse custo, ele está totalmente pela concessionária, pelo agente. Trazendo com isso uma despesa a mais ao caixa. Bom, temos também o custo de desmobilização, armazenagem, transporte, quando a ocorrência do processo de alienação dos equipamentos. O resultado desse processo talvez não contemple todo o custo para fazer essa alienação, esse processo de alienação. Então, o que é proposto é que se crie uma parcela, a contribuição, né, seria uma parcela de ajuste para que seja reposto esse custo que os agentes têm com esses equipamentos. Equipamentos que estão em condições de operação ainda. Talvez não estão fora da sua vida útil, regulatória, como, por exemplo, os trafos, que, quando estocados, precisam de um cuidado especial para que fiquem à disposição do sistema. Então, essa é a contribuição e, desde já, agradecemos a oportunidade e obrigado. Obrigado. O próximo inscrito é o senhor Gilson Mussi, gerente executivo do ONS. Se eu tenho aqui. Bom dia a todos. Parabenizar a ANEEL pela essa importante audiência pública. É um assunto tão importante para o país que mexe com a vida de todos nós, não só as empresas, mas também com os consumidores. Os assuntos que nós queremos trazer aqui é destacar a importância de reconhecer a vida útil de equipamentos que estão com a vida regulatória já extinta, né, porque isso vai permitir que a troca desses equipamentos se dê em condições mais adequadas para a operação do sistema, para evitar riscos de corte de carga, risco de necessidade de implantação de esquemas especiais, até que esse equipamento seja trocado. No entanto, há uma preocupação do ONS por conta do que está escrito na nota técnica, que define a atribuição do regulador na análise da documentação encaminhada pelas empresas com relação à extensão da vida útil. O ONS entende que as informações enviadas pelas concessionárias de transmissão quanto aos equipamentos com vida útil remanescente ou quanto àqueles que não têm mais possibilidade de continuar em operação deverão ser de total responsabilidade das empresas e da agência reguladora, não cabendo ao ONS nenhum julgamento de valor das mesmas. As responsabilidades do ONS não abrangem os processos elencados, assim como a forma de operacionalização dos mesmos. Ressalta-se ainda que o gerenciamento de ativos não faz parte das atribuições do ONS, não sendo possível, portanto, emitir parecer sobre as informações requeridas no artigo em questão, que é o artigo 3A. Tá? E isso, então, o ONS entende que deve ficar bem claro na nota técnica e na própria resolução. Um outro item que o ONS entende como importante, que não faz parte ainda da resolução, é que seja criado um processo específico para autorização de reforços abaixo dos reforços que nós entendemos como operacionais, que são reforços de implantação de CEPs ou reforços que envolvem a observabilidade e controlabilidade, incluindo a oscilografia. Tá? Esses reforços necessitam ser implantados com urgência maior do que os demais reforços, têm um custo de implantação relativamente inferior
e não devem ser objeto da consolidação com a EPE, por não serem do tipo estruturais. Né? O INES encaminhará já teve uma proposta concreta sobre esse assunto e vai contribuir com esse assunto na minuta da resolução. Tá? São esses assuntos que eu gostaria de trazer. Obrigado e parabéns. Obrigado, senhor Gilson. Temos aqui agora o nosso último inscrito nessa primeira rodada, o senhor Leandro Salença César, da AES Brasil. Bom dia a todos, bom dia aos membros da mesa. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar, então, a importância da ANEEL em fomentar os aprimoramentos na regulamentação e de promover os avanços e as condições favoráveis para o desenvolvimento do setor. Falando sobre a P21, a gente fez uma interpretação da nota técnica e a gente identificou alguns pontos que a gente vai passar para vocês agora aqui. Então, primeiro ponto, que é a extensão da vida útil dos equipamentos e das instalações. E o segundo ponto, que seria a caracterização de obras associadas ao aumento da vida útil como reforço e não mais como melhoria. Bom, nesse caso, a gente entende que existe uma correlação muito estreita entre a extensão da vida útil dos equipamentos e o suprimento de fornecimento ao consumidor final. E que é quem pode realmente ser afetado caso a definição pela extensão da vida útil dos equipamentos não seja feita de forma criteriosa. A gente entende que não apenas um relatório feito pelo próprio agente, que vai ser somente analisado pelo INS, pela EPE, são suficientes para validar, então, a possibilidade de extensão de vida útil. A gente entende, então, que são necessárias a definição de critérios claros e objetivos para identificar quais são os equipamentos que podem ser objeto de extensão de vida útil. Além disso, a gente imagina que seja necessária a adoção de estudos e de pesquisas para definir alguns critérios de limite de vida útil. A gente conhece que alguns equipamentos podem sofrer pela ação do tempo a sua degradação, e isso, sem dúvida, deve ser definido estudos, ou deve ter critérios científicos para definição de limites. A gente não imagina que a gente pode ficar estendendo a vida útil sem um critério, sem um limite final. Isso deve ter uma limitação. E, por fim, acho que, fechando essa questão da extensão da vida útil, a gente sugere, então, para a agência que sejam definidos os acompanhamentos periódicos para que seja comprovada realmente a performance do equipamento que teve a concessão da extensão da vida útil. Para a gente da área de distribuição, eu falo em nome do Grupo ES, que tem 2 empresas do setor de distribuição, os impactos causados pela transmissão, por potenciais problemas na transmissão, são realmente muito grandes. E eles podem começar desde lá da satisfação do cliente,
reclamações nos nossos canais de atendimento, questionamentos das mídias, dos órgãos de defesa do consumidor, e ensejar, no final, em perda de receita para as distribuidoras, que vão ter que pagar, então, arcar com a compensação dessas violações de indicadores, e tem influência também direta no fator XQ. Bom, ainda que não tenha sido mérito da audiência pública e da nota técnica em tela, a gente gostaria de apresentar para a ANEEL a existência de dificuldades que as empresas de distribuição têm enfrentado para chegar a um consenso com as transmissoras sobre os valores pagos a título de encargo de conexão quando da realização de obras emergenciais. Então, hoje, existe uma imprevisibilidade inerente ao setor de distribuição, basicamente para atendimento ao mercado das distribuidoras, e, por vezes, a gente se vê obrigado, então, a solicitar à transmissora obras emergenciais para atendimento de cargas de grande vulto. Hoje a gente, então, não tem uma definição, uma padronização dos custos cobrados nesse tipo de obra, que são cobrados através dos encargos de conexão, e as condições de exceção são tratadas através de contratos bilaterais entre a transmissora e a distribuidora. Dessa forma, da forma como hoje é feito, então todo o risco associado às obras emergenciais fica sob responsabilidade das distribuidoras, que por vezes não tem, então, o reconhecimento tarifário integral desse tipo de obra. Então, o nosso pleito é para que sejam definidos critérios objetivos para a precificação de obras pela transmissora, e que isso seja definido o mais breve possível para que a relação para atendimento desse tipo de obra não fique comprometida. Finalmente, então, a gente entende, voltando ao tema da AP21, a gente entende que a participação das distribuidoras é essencial, porque, no final das contas, quem faz o relacionamento com o cliente e quem tem o encargo de pagar as compensações, nos casos de falha, é a distribuidora, e então a gente precisa ter uma participação ativa para a avaliação do que está sendo proposto para ser estendido de vida útil de equipamento, de acordo com a criticidade dele, é claro. E, da mesma forma, nós também no setor de distribuição temos também muitos equipamentos já, sobretudo os equipamentos de subestação, que também já estão próximos ou que já chegaram ao final da vida útil. E nós também entendemos que o que está sendo aplicado agora nessa revisão da 443 pode ser estendido também para o setor de distribuição. Só isso, agradeço a oportunidade. Bom dia. Obrigado, senhor Leandro. Eu chamo agora o próximo palestrante, o senhor Márcio Rafael, da Copel. Você não tem também, né? Não tem também. Isso. Isso. Bom dia, mesa. Bom dia aos demais participantes. Com essa apresentação, a Copel busca apresentar aí alguns pontos de preocupação não tratados no aprimoramento da Resolução Normativa 443/2011. Um desses pontos diz respeito aos equipamentos com vida útil regulatória esgotada. A ANEEL ela propôs um novo tipo de reforço para
implementação de soluções investimentos com finalidade de manter equipamentos em operação por tempo adicional à sua vida útil regulatória. No entanto, grande parte dos equipamentos nessa condição, com vida útil esgotada ou a esgotar, tem a possibilidade de operar por período adicional sem necessariamente realizar investimentos. O que é bom deixar claro que esses equipamentos, nessas condições, requer atenção, pois podem vir a falhar repentinamente. E, por essa razão, faz-se necessário um plano de manutenção diferenciado, ou seja, ostensivo e obrigatoriamente mais custoso para a transmissora. Bem, aqui eu trago alguns números da Copel GIT, com relação aos equipamentos com vida útil regulatória vencida e a vencer até 2018. Em destaque, ao ponto, a questão dos transformadores de potência 230 kV. Hoje nós temos 13 equipamentos com vida útil regulatória vencida, especificados abaixo, ali, 4 de 150 MVA, 5 de 50 MVA, 2 de 75 e 2 de 31 MVA. E 12 transmissores de 230 de 150 MVA a vencer até 2018, dentre os demais aí a seguir relacionados. Isso é só para dar uma ideia da dimensão do que nós estamos falando com relação a equipamentos com vida útil regulatória vencida, na Copel GIT. Com isso, estima-se aí que 48% de todo o parque da transmissão esteja com sua vida útil regulatória esgotada. Então, por essa razão, faz-se necessário aí um planejamento para a substituição desses equipamentos, uma vez que a oferta desses equipamentos é baixa para atender uma alta demanda, isso necessariamente pode causar um aumento nos preços significativos de curto prazo, para a aquisição desses equipamentos. Deixar claro também que há uma escassez de recursos nas empresas para realizar esses investimentos e também uma redução da capacidade das empresas em obter financiamentos face a outros compromissos já assumidos e também decorrentes da redução do seu nível de receita com a prorrogação das concessões. Então, diante dessa inviabilidade de se realizar a substituição do total desse universo de equipamentos, a postergação dos investimentos aí torna-se factível. No entanto, não há ainda esse incentivo para que isso ocorra. Então, nesse sentido, reproduzimos um trecho da nota técnica 158 de 2014 da SRT, que subsidiou o aprimoramento da REN 443, destacando a seguinte afirmativa aí da própria SRT. Então, dessa forma, seria razoável estabelecer um novo incentivo, com o intuito de a concessionária implementar ações para estender a vida útil de seus equipamentos e instalações. Então, acho que é importante frisar aqui, que essas ações descritas aí pela nota técnica não necessitam necessariamente se traduzir em investimentos. Essas ações poderiam muito bem ser resultado de um plano ostensivo de manutenções, que também deve ser considerado. Então, portanto, a previsão de uma receita adicional para operar e manter equipamentos nessas condições, se traduz em um incentivo para que a transmissora mantenha a prestação de serviço adequado. Bem, o gráfico a seguir representa a função custo de manutenção de um transformador de forma genérica, e ela está aqui para demonstrar que no ponto X ali nós temos o final da vida útil. Você operar esse equipamento até um tempo Y maior do que X implica necessariamente em um custo maior. Então, essa seria por si só uma justificativa para uma receita adicional, para fazer frente ao nível de custo aumentado em razão da postergação do investimento. Outro ponto de atenção seria com relação às melhorias pós-prorrogação. Segundo a minuta, as melhorias classificadas como M2 aí farão jus à receita quando da entrada de operação comercial ou no próximo reajuste tarifário, conforme o caso. A Copel entende que as melhorias desse tipo, M2, concluídas a partir de janeiro de 2013 ou em andamento até a publicação dessa resolução, devem, no mínimo, fazer jus à receita no reajuste subsequente a essa publicação. De fato, são as que hoje constam no PMI.
Quanto às melhorias do tipo M1, M3 e M4, né, na impossibilidade do seu reconhecimento da tarifa no reajuste subsequente à publicação dessa resolução, que aplique-se o dispositivo no submódulo 97 do PRONRET. Outro ponto de preocupação nosso é com relação também ao ressarcimento de custos oriundos das demandas da administração pública, né? Então, as transmissoras aí têm tido dispêndios decorrentes de determinações legais que não possuem tratamento regulatório. Os contratos de concessão estabelecem a obrigação de cumprir com a legislação e principalmente em relação a requisitos ambientais. Como essas demandas têm sido crescentes, são necessários ajustes na regulação para contemplar esses custos nos reajustes das transmissoras, né? Para exemplificar isso, trouxemos algumas das demandas existentes que hoje não têm tratamento regulatório da Receita. Então, dentre eles, citamos aqui a renovação de licenciamentos ambientais e os desdobramentos de suas condicionantes, custos de reintegração de posse e decisão judicial, a regulação da poluição sonora, interferência eletromagnética e a participação compulsória nos fóruns setoriais, bem como de outros atos do poder concedente ou da administração destinados a atender regulamentação superveniente. Bem, essas foram as contribuições da COPEL. Muito obrigado. Obrigado, senhor Rafael. Bom, concluímos todos os inscritos. Eu pergunto se existe alguém que tem interesse em se inscrever ou complementar a sua manifestação inicial. Acho que não. Bom, então, encerradas as exposições, eu informo que as apresentações dos documentos entregues nesta reunião, bem como as contribuições enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, serão analisadas pela agência. O prazo de contribuição se estende até o dia 29 de agosto. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que contribuíram nessa relevante oportunidade de participação pública no processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que certamente irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro, então, encerrada essa reunião presencial. Tenham todos um bom dia.